Você já viu um caminhão com um eixo que literalmente voa sobre o asfalto? Ou já se perguntou por que essas bestas do transporte não usam gasolina, como o seu carro? A estrada está cheia desses gigantes, e por trás de sua imponente presença há segredos de engenharia que são pura magia prática. Hoje não só vamos responder a essas perguntas, vamos desmembrar, desde os alicerces até o coração, tudo o que converte um caminhão na máquina mais fascinante e poderosa que domina o comércio mundial. Se você acreditava que eles eram apenas grandes e barulhentos, prepare-se, porque o que vem a seguir mudará completamente a forma como você os vê passar. Os pilares invisíveis de um gigante. Para entender a grandeza de um caminhão, primeiro devemos olhar para baixo. Ali, na escuridão sob o chassi, encontram-se os seus alicerces dinâmicos. Um eixo, em sua essência mais pura, é muito mais do que uma simples barra de metal. É a ponte definitiva, o nexo que conecta o poder bruto do motor com o frio contato do asfalto e, ao mesmo tempo, é o andaime que distribui o imenso peso da carga para que não se afunde sob sua própria força. Poderíamos dizer que um caminhão é, acima de tudo, um sistema inteligente de eixos em movimento. E dentro deste sistema, cada um tem um papel especializado, uma função crítica que o torna um membro único de uma equipe perfeitamente coordenada. Na parte dianteira, sempre encontramos os mestres da direção. Os eixos diretrizes são os que recebem as ordens do volante, os que giram com uma precisão milimétrica para guiar dezenas de toneladas por curvas e cruzamentos. São a conexão entre a intenção do motorista e o rumo do colosso. Depois, na retaguarda, entram em ação os eixos motrizes. Estes são os músculos da operação, os encarregados de receber a fúria rotatória do motor através da transmissão e transformá-la em um empuxo imparável para a frente. Sobre seus ombros, ou melhor, sobre seus diferenciais, recai a titânica tarefa de vencer a inércia e colocar em marcha toda essa massa. Mas a história não termina aí. Quando a carga supera o que os eixos motrizes podem suportar por si sós, aparecem os eixos portadores. Estes são os companheiros leais, os reforços silenciosos. Não dirigem, nem impulsionam. Sua única e vital missão é suportar. São colocados estrategicamente, seja à frente ou atrás dos eixos motrizes, para atuar como colunas de apoio adicionais, evitando que o chassi se arqueie como uma ponte sob um peso excessivo. No entanto, existe um quarto tipo de eixo, um ator que revolucionou a eficiência e a versatilidade do transporte moderno. Um eixo que pode escolher não trabalhar. E é precisamente neste engenho onde começa a verdadeira magia da engenharia pesada. O as. Secreto sob a carroceria. Os eixos eleváveis. Agora fixe sua atenção naquele caminhão que você vê circulando semivazio pela rodovia. Observe com detalhe a sua parte traseira ou, às vezes, um trecho intermediário entre eixos. Você vê um par de rodas que parecem estar suspensas no ar, girando lentamente sem tocar o solo, como se flutuassem. Não é uma ilusão de ótica, nem uma falha mecânica. É a assinatura de uma das inovações mais inteligentes da indústria: o eixo elevável. Este dispositivo é o as secreto que todo caminhoneiro guarda na manga, ou melhor dizendo, sob o chassi. Fisicamente parece um eixo portador convencional, com suas rodas, sua suspensão e seus freios. A diferença radical está na sua conexão. Não está fixado rigidamente. Em seu lugar está unido a um sistema de braços e, o mais crucial, a um mecanismo que pode levantá-lo ou baixá-lo à vontade. Sua localização não é aleatória. Situa-se em pontos estratégicos onde o peso adicional pode fazer a diferença, usualmente logo atrás dos eixos motrizes ou em conjuntos auxiliares. A analogia perfeita é a de um braço extra. Pense em um levantador de pesos que, para cargas leves, usa apenas seus braços principais. Mas quando enfrenta uma barra carregada até o limite, desloca um par de braços adicionais das suas costas para repartir o esforço. O eixo elevável é esse braço extra do caminhão. Quando a situação o exige, pode ser acionado, baixando suas rodas para tocar terra firme e unir-se à equipe de suporte. Quando sua força não é necessária, ele se retrai, levantando-se para reduzir o atrito e economizar energia.
Esta simples capacidade de escolher seu estado converte um componente passivo em uma ferramenta de gestão ativa e abre a porta para um universo de vantagens que transcendem o mecânico para entrar no terreno da economia, da legalidade e da segurança. A batalha contra a gravidade e a lei, distribuição de peso e normativas. O inimigo número 1 de um caminhão carregado não é a distância, nem sequer uma ladeira íngreme. É um princípio físico tão básico quanto implacável. A pressão. Quando dezenas de toneladas se concentram nas pequenas áreas de contato de alguns poucos pneus, a força exercida sobre o asfalto é monumental. É o equivalente a colocar uma tonelada de tijolos sobre a ponta de um lápis. O dano ao pavimento seria instantâneo e severo. Aqui é onde o eixo elevável, ao baixar, realiza seu primeiro ato de heroísmo silencioso. A distribuição de peso. Ao adicionar mais pontos de contato com a estrada, o peso total deixa de estar concentrado em alguns poucos pneus e se reparte de maneira uniforme entre todos eles. Transforma esse martelazo concentrado e destrutivo em uma palmada ampla e manejável. Este rateio não é apenas uma questão de física elegante, é uma obrigação legal. Cada país, cada estado, inclusive cada município, tem suas próprias normativas de peso máximo por eixo e por conjunto veicular. Estas leis não são caprichosas, estão desenhadas para proteger a infraestrutura viária, as pontes e, em última instância, a segurança de todos os usuários. Um caminhão sobrecarregado é uma ameaça rodante. Os eixos eleváveis convertem-se, então, na ferramenta de precisão para navegar neste labirinto legal. Um motorista que se aproxima de uma balança de controle de peso ou que planeja uma rota através de diferentes jurisdições tem naquele interruptor da cabine a sua chave mestra. Se o peso está no limite em alguns eixos, baixar o elevável redistribui os quilogramas automaticamente, trazendo o veículo de volta à legalidade com apenas um clique. Evita multas caras, demoras por imobilização e o desgaste prematuro das estradas que todos pagamos. É a arte de esquivar a gravidade e a lei, usando inteligência em vez de força bruta. O arte do equilíbrio, eficiência, desgaste e o bolso do caminhoneiro. Mas a vida de um caminhão não é apenas de carga máxima e rodovias. Há viagens de retorno vazios, traslados com cargas leves e longos trechos onde cada gota de combustível conta. Aqui é onde a dualidade do eixo elevável brilha com luz própria. Pense na resistência ao rolamento. Cada pneu que gira em contato com o asfalto gera atrito, e o motor deve gastar energia preciosa, ou seja, combustível, para vencê-la. Mais eixos baixados significam mais pneus se arrastando e, portanto, mais resistência. Quando o caminhão está leve, manter um eixo extra tocando o solo é como correr uma maratona com botas de trabalho. É um gasto de energia desnecessário e ineficiente. Levantá-lo é tirar essas botas e calçar tênis de corrida. A resistência se reduz drasticamente. Os números são eloquentes. Levantar um eixo não utilizado pode melhorar a eficiência de combustível em uma porcentagem significativa, que ao longo de centenas de milhares de quilômetros por ano se traduz em milhares de dólares economizados na bomba de diesel. Esta economia tem um gêmeo chamado redução do desgaste. Um eixo elevado é um eixo que não gira sob carga, cujos pneus não se esfregam contra o pavimento, cujos rolamentos e componentes de suspensão desfrutam de um merecido descanso. A vida útil destes elementos se prolonga de forma extraordinária. As trocas de pneus, uma das faturas de manutenção mais caras, são espaçadas no tempo. As visitas à oficina por reparos na suspensão tornam-se menos frequentes. No impiedoso mundo do transporte, onde as margens de lucro são medidas em centavos por quilômetro, esta capacidade de reduzir tanto o consumo de combustível quanto o desgaste de componentes não é apenas uma vantagem técnica. É uma estratégia de sobrevivência econômica. É a arte do equilíbrio perfeito entre a capacidade máxima e a eficiência mínima, tudo controlado do conforto da cabine. Além da força, segurança e controle em cada curva. Até agora falamos de peso, dinheiro e leis. Mas há um aspecto que vale mais do que tudo isso junto: a segurança. Um caminhão é, por definição, um objeto com um centro de gravidade alto e uma massa enorme, duas características que o tornam potencialmente instável. Aqui, os eixos eleváveis deixam de ser uma ferramenta econômica ou legal para se tornarem um sistema de defesa ativo. Quando estão baixados e em contato com o solo, sua contribuição para a segurança é dupla e poderosa. Primeiro, trazem potência de frenagem.
Os freios de um caminhão não estão apenas nas rodas dianteiras e traseiras motrizes. Cada eixo, incluídos os eleváveis quando são baixados, tem seu próprio conjunto de pastilhas e tambores ou discos. Ao adicionar mais rodas com capacidade de frear, a distância necessária para parar o veículo carregado reduz-se de maneira crítica. Em uma emergência, esses freios extras podem ser a diferença entre um susto e uma tragédia. Em segundo lugar, e talvez mais importante, trazem estabilidade. Em uma curva acentuada, a força centrífuga tenta tombar o caminhão para o exterior. Com mais eixos no solo, a base de apoio se alarga. Os pneus adicionais atuam como pontos de ancoragem extras, distribuindo as forças laterais e mantendo o veículo plantado com firmeza. Esta mesma distribuição de peso e largura de via é vital em manobras evasivas repentinas ou ao circular sobre superfícies traiçoeiras como chuva intensa, neve ou gelo. O risco de um deslizamento incontrolado ou, o pior, de um tombamento, diminui exponencialmente. Neste contexto, baixar os eixos não é uma opção logística. É uma decisão de segurança. É o motorista ativando seu escudo de estabilidade, sabendo que esses pneus extras são seus guardiões invisíveis em cada curva, em cada frenagem, em cada quilômetro de uma viagem que deve terminar bem. Magia pneumática. Como funciona este sistema engenhoso? Após tanta conversa sobre seus benefícios, é momento de nos perguntarmos: como diabos funciona esta maravilha? A mecânica por trás de um eixo elevável é um exemplo de simplicidade elegante, uma magia pneumática que converte ar comprimido em controle total. O coração do sistema não é uma complexa engrenagem hidráulica, mas o mesmo sistema de suspensão pneumática que o caminhão já possui para suavizar a marcha. Os eixos eleváveis estão conectados a este circuito de ar através de alguns elementos-chave, as bolsas de ar ou foles. Estes foles são câmaras flexíveis e resistentes, semelhantes a balões reforçados, colocadas entre o chassi do caminhão e o braço de suporte do eixo. A magia acontece quando o motorista, do seu trono na cabine, aperta um interruptor. Ao ativar o comando de elevar, uma válvula eletrônica se abre e permite que o ar comprimido dos depósitos do caminhão flua para as bolsas. Estas se inflam, expandindo-se com força. Ao inflarem, empurram o braço do eixo para cima, levantando literalmente as rodas do solo e fixando-as em uma posição de repouso, a salvo do desgaste. O eixo fica suspenso, inativo. Quando chega o momento de necessitar dele, o motorista aperta novamente o interruptor, agora na posição de baixar. A válvula muda, o ar escapa das bolsas de maneira controlada e é liberado para a atmosfera. Os foles se desinflam, perdendo volume e pressão. A gravidade, ajudada às vezes por uma leve mola ou pelo próprio peso do mecanismo, faz o resto. O eixo desce com suavidade até que seus pneus façam contato firme com a estrada, prontos para assumir sua parte da carga. Toda a complexidade da física e da engenharia se reduz à ação de um dedo sobre um botão. É a beleza da tecnologia aplicada, ocultar uma rede de cálculos e força por trás de uma interface tão intuitiva que qualquer um pode dominá-la. Este sistema não só é inteligente, é robusto e confiável, desenhado para funcionar milhares de vezes sob as condições mais duras, assegurando que esse braço extra esteja sempre pronto para agir quando a estrada o exigir. Mas dominar o peso é apenas metade da história. A verdadeira alma deste colosso, a razão pela qual ele pode arrastar tamanha massa, bate em um coração de tecnologia brutal e eficiência calculada ao milímetro. Um coração que, contra o que muitos pensam, não funciona com gasolina. Motores, força e a guerra pela eficiência. Vimos como o esqueleto de aço do caminhão domina a arte de distribuir o peso. Mas um esqueleto, por mais robusto que seja, é inútil sem músculos que o movam. Agora, descemos às entranhas mesmas da besta, ao núcleo onde se forja a força que desafia a física. Este não é um motor qualquer. Não é o refinado e revolucionado coração de um automóvel esportivo. Este é um bloco de poder bruto, uma forja de torque desenhada sob uma premissa única: mover o imóvel. É uma máquina onde os conceitos de cavalos de força e rotações por minuto ficam em segundo plano diante de uma única palavra sagrada: torque. E para entender por que este gigante bate com diesel e não com gasolina, devemos viajar atrás no tempo e desvendar uma batalha química e física que se decidiu há quase 100 anos, não nas pistas, mas nas minas e nos portos de carga do mundo.
vapor, que a gasolina nunca pude com o peso do mundo. Nos primórdios do século XX, o panorama do transporte pesado era um caos de vapor, tração animal e os primeiros e toscos motores de combustão interna. Entre eles, a gasolina era a rainha inquestionável. Era o combustível disponível, o que alimentava os automóveis que começavam a povoar as ruas. Parecia lógico que os primeiros caminhões de trabalho também bebessem da mesma bomba. No entanto, se hoje você olhar para qualquer rodovia, esse reinado desapareceu sem deixar rastro. Não foi um golpe de estado tecnológico repentino, mas uma derrota lenta e inevitável diante de uma verdade fundamental. A gasolina, com sua natureza volátil e explosiva, é excelente para alcançar altas rotações e uma potência veloz, perfeita para acelerar um veículo leve. Mas o transporte de carga não se trata de velocidade. Trata-se de força bruta aplicada desde o exato instante em que o motorista solta o freio. Trata-se de torque. E aqui entra um conceito químico crucial: a densidade energética. O diesel, em sua composição molecular, é um combustível mais pesado, com cadeias de hidrocarbonetos mais longas que a gasolina. Isso significa que em cada litro de diesel há empacotada mais energia potencial, mais potência latente esperando para ser liberada. A gasolina, mais leve e refinada, simplesmente não pode competir neste aspecto. Sua energia é mais acessível, sim, mas também menos concentrada. Para mover 30, 40 ou 60 toneladas, você precisa da maior quantidade de energia possível por cada gota de combustível, e precisa extrair essa energia não com explosões rápidas, mas com um empuxo constante e demolidor. A gasolina nunca pôde oferecer esse empuxo desde as baixas rotações. Sua natureza era correr, não empurrar. E no mundo do transporte pesado, empurrar é a única coisa que importa. O segredo na compressão. A origem do torque brutal. Então, como se extrai essa força descomunal do diesel? A resposta está no violento e controlado santuário do cilindro. Para gerar torque massivo, os engenheiros precisam que o pistão exerça a maior pressão possível sobre o virabrequim durante seu curso descendente. A forma mais direta de alcançá-lo é alongar esse percurso, dar mais tempo e alavanca ao pistão para empurrar. Mas a física é uma mestra exigente. Ao alongar o curso do pistão, você reduz o volume da câmara de combustão quando este chega ao ponto mais alto. Isso aumenta drasticamente a compressão da mistura de ar e combustível dentro do cilindro. E aqui chegamos ao ponto de ruptura. A gasolina, com sua baixa resistência à autoinflamação, não tolera bem as compressões extremas. Se a comprimirmos demais, ela se acende de maneira descontrolada e prematura, em um fenômeno chamado batida de pino ou detonação, que destrói o motor. É como tentar empurrar uma rocha gigante com uma explosão de pólvora. O golpe é violento, mas descoordenado e danoso. O diesel, por outro lado, possui uma qualidade química distinta. É mais difícil de acender por faísca. Mas quando submetido a uma compressão extrema, o ar dentro do cilindro se aquece tanto que, ao injetar o combustível finamente pulverizado, este se inflama de maneira uniforme e controlada pela pressão e pelo calor, não por uma faísca. É o princípio da ignição por compressão. Isso permite que os motores diesel operem com taxas de compressão astronômicas, frequentemente o dobro ou o triplo das de um motor a gasolina. Essa compressão monstruosa é a que gera a pressão titânica sobre a cabeça do pistão, que se traduz em um torque avassalador desde as rotações mais baixas. Não é uma explosão, é uma combustão por expansão controlada, um empuxo constante como o de um levantador de pesos olímpico. Este é o segredo alquímico. O diesel não é mais forte por arte de magia. É o único combustível robusto o suficiente para suportar as torturas de compressão necessárias para gerar a força que move montanhas de mercadoria. Além da força bruta, a invencível eficiência do diesel. A geração de torque brutal seria uma conquista inútil se seu custo fosse insustentável. Mas o motor diesel alcança algo que parece uma contradição. É ao mesmo tempo o mais forte e o mais frugal. Esta é a verdadeira razão do seu domínio absoluto. Sua eficiência é uma consequência direta da sua forma de trabalho. Primeiro, a alta densidade energética de que falamos. Com mais energia por litro, precisa de menos volume de combustível para produzir a mesma potência que um motor a gasolina. Segundo, e mais importante, sua altíssima taxa de compressão.
Em um motor, a eficiência térmica, quanta energia do combustível se converte em trabalho real e não se perde em calor, aumenta com a compressão. Ao poder comprimir a mistura muito mais, o diesel extrai uma porção maior de energia de cada molécula de combustível. O resultado se mede em quilômetros por litro. Enquanto um hipotético caminhão a gasolina poderia percorrer talvez 2 quilômetros com 1 litro, um diesel moderno pode alcançar facilmente os 3 ou mais. Levemos estes números à realidade de uma frota. Imagine um caminhão que percorre 120 mil quilômetros por ano. Com um consumo eficiente de diesel, o custo anual em combustível poderia girar em torno de $6.000. Um motor a gasolina, com sua pobre eficiência, poderia multiplicar essa cifra até 8 ou 10 vezes para a mesma distância, superando os $50.000 facilmente. Agora multiplique isso por uma frota de 10, de 50, de 100 caminhões. A diferença não é uma economia, é a linha que separa a rentabilidade da falência. Em um negócio onde o combustível pode representar mais de 1/3 dos custos operacionais, esta eficiência não é uma vantagem competitiva, é o próprio ar que a empresa respira. Cada centímetro cúbico de diesel que se queima se traduz em centavos de lucro que a gasolina simplesmente teria levado pelo tubo de escapamento em calor e fumaça. A força bruta do diesel é impressionante, mas sua frugalidade é o que o coroou como rei. Durabilidade que alcança 1 milhão de quilômetros. Há uma razão pela qual você vê caminhões com décadas de antiguidade ainda sulcando as estradas, enquanto é raro encontrar um automóvel de gasolina com semelhante quilometragem. A durabilidade do motor diesel é lendária, quase mitológica. Isso não é um acidente, mas o resultado de um design forjado na bigorna da exigência. Um motor construído para suportar pressões de compressão colossais e gerar torque massivo não pode ser franzino. Seus componentes são, por necessidade, superdimensionados. Os blocos de motor são mais grossos e pesados, os virabrequins são mais robustos, os rolamentos maiores, e todo o conjunto é projetado para um estresse constante, não para picos de rotações altas. Além disso, operam a rotações muito mais baixas que suas contrapartes de gasolina. Menos rotações significam menos ciclos de desgaste por minuto, menos atrito interno e menos calor gerado. O próprio diesel atua também como um lubrificante leve, o que contribui para a vida do sistema de injeção. O resultado é uma máquina que não apenas trabalha duro, mas o faz durante um tempo quase inconcebível. É comum, nada raro, escutar histórias de cavalos mecânicos que superam 1 milhão de quilômetros sem uma revisão maior do motor, desde que a manutenção básica tenha sido rigorosa. Esta longevidade se traduz diretamente na equação econômica. Menos tempo parado na oficina significa mais tempo na estrada gerando receita. Os intervalos entre trocas de óleo são mais longos, as revisões maiores estão separadas por anos de serviço. Para um transportador, um motor diesel não é um gasto. É um ativo de longuíssimo prazo, um cavalo de batalha no qual pode confiar para percorrer a extensão de um continente, uma e outra vez, durante a vida útil de vários carros de passeio. É o investimento definitivo em confiabilidade. A brecha atlântica. Motores colossais na Europa versus os pragmáticos nos EUA. Observe com atenção as estradas de dois mundos. Na Europa, você verá caminhões com cabines compactas, mas que escondem feras mecânicas como o Scania Finto, 8 de 16 litros e 770 cavalos, ou o Volvo D16 de linha reta com 750 cavalos, capazes de gerar mais de 3.700 Nm de torque. Cruze o oceano em direção aos Estados Unidos e a potência máxima gira em torno de 605 cavalos, com um torque que dificilmente supera os 2.780 Nm, apesar de os caminhões americanos serem fisicamente maiores. Por que esta disparidade se a tarefa é a mesma? A resposta é um coquetel de geografia, legislação e cultura. Nos Estados Unidos, o limite de peso federal para um conjunto semi-reboque é de 80.000 libras, cerca de 36 toneladas. As rodovias interestaduais são longas, retas e com inclinações suaves em sua grande maioria. Um motor de 500 a 600 cavalos com 2.500 Nm é mais do que suficiente para esta tarefa de maneira eficiente e confiável. Não há necessidade física nem econômica de motores maiores e mais caros. A Europa é um quebra-cabeça diferente. Com 27 países, há uma miríade de regulamentações.
Em nações como Suécia ou Finlândia, os pesos máximos legais para configurações especiais podem chegar a 60, 76 ou inclusive 90 toneladas. Além disso, a geografia europeia é salpicada de montanhas, com estradas estreitas e inclinações acentuadas nos Alpes, nos Pirineus ou nos Balcãs. Subir 70 toneladas por um passo de montanha exige um torque descomunal e constante, uma tarefa para a qual os motores colossais europeus estão projetados. A isso se soma um fator cultural. Na Europa, o caminhão tem um status mais pessoal. Os motoristas investem em personalizar seus veículos, e um motor enorme e potente, especialmente um V8 com seu som característico, é um símbolo de prestígio e orgulho, um ímã para atrair os melhores motoristas em um mercado de trabalho muito concorrido. Nos Estados Unidos, o caminhão é mais uma ferramenta pura, e o pragmatismo manda. É a perfeita demonstração de que a engenharia não busca a solução mais poderosa, mas a mais adequada ao ambiente. É o futuro que já ruge. Eletrificação e além do combustível fóssil. O reinado do diesel, no entanto, já escuta os rugidos do futuro. A eletrificação promete um mundo de emissões zero, torque instantâneo desde 0 rotações e uma manutenção radicalmente simplificada. Soa como o sonho perfeito. Mas para o transporte pesado de longa distância, este sonho esbarra em muros de realidade muito concretos. O primeiro é o peso. As baterias necessárias para dar a um caminhão de 40 toneladas uma autonomia útil de 500 km podem pesar elas sós várias toneladas, roubando carga valiosa e aumentando o desgaste de todos os componentes. O segundo é a infraestrutura. Carregar uma bateria de semelhante capacidade não é como plugar um celular. Requer estações de mega carga de potência extrema e horas de imobilização, tempo no qual o caminhão não gera receita. O terceiro, e mais crítico, é o custo. O preço de compra de um caminhão elétrico pesado é atualmente proibitivo, e a substituição de suas gigantescas baterias ao final de sua vida útil representa uma incógnita econômica aterradora. Outras alternativas, como o gás natural liquefeito, oferecem menores emissões, mas uma infraestrutura de abastecimento limitada e uma densidade energética ainda menor. O hidrogênio, seja em células de combustível ou motores de combustão adaptados, brilha no horizonte como uma promessa de autonomia e abastecimento rápido, mas a produção de hidrogênio verde é cara e a rede de hidrogenadeiras é quase inexistente. Neste panorama, o motor diesel não se mantém por inércia, mas porque, hoje por hoje, continua sendo a solução mais equilibrada. Oferece a densidade energética, a infraestrutura global, a autonomia, o custo total de propriedade e a confiabilidade que a indústria precisa para funcionar. Sua evolução não parou. Os diesel modernos são máquinas de eficiência e limpeza impensáveis há 2 décadas. O futuro é elétrico e de hidrogênio, sem dúvida, mas a transição para o transporte pesado será longa e complexa. Por enquanto, e durante os próximos anos, o coração diesel, melhorado e otimizado, continuará sendo o batimento que move o mundo. Assim, a próxima vez que um desses colossos te ultrapassar na estrada, você não verá apenas um veículo grande e barulhento. Verá uma obra-prima de engenharia em 2 atos. Em sua parte baixa, um balé de eixos inteligentes que se dobram e se desdobram, distribuindo peso com a precisão de um cirurgião para proteger o caminho, cumprir a lei e agarrar-se ao asfalto com a tenacidade de um gladiador. Se esta viagem ao centro do seu engenho mudou a forma como você os olha, então minha missão está cumprida. Inscreva-se para não perder a próxima vez que desmontarmos outra das máquinas que fazem girar o mundo. Até a próxima, na Estrada do Conhecimento.